Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje eu venho conversar com vocês a respeito da aula número 10. Qual é o tema, Carla? Remissão e seus requisitos. Muita coisa, né? Muita aula já aconteceu e todas elas estão liberadas no meu canal. Mas vamos lá. Essa aula ficou bastante extensa, então eu resolvi fazer a primeira parte e depois eu entro com outro vídeo fazendo a segunda parte. Nessa primeira parte eu vou discutir 5 subtítulos, podemos dizer assim. Quais são? Quem tem a competência para autorizar a remissão da pena? Quem pode trabalhar para remir a pena? A remissão pelo trabalho, a remissão pelo estudo e a lei autoriza a remissão cumulativa? Bom, antes de começar a discutir esses temas, eu prefiro começar com vocês, na verdade, sobre o significado da palavra remissão. Nós estamos falando da remissão com C cedilha ou nós estamos falando da remissão com 2 S? E Carla, agora você me pegou. Falei, nada, a gente já esclarece. A remissão com C cedilha é a remissão que vem do redimere, que é do latim, que significa reparar, compensar, ressarcir, né? Porém, a remissão com 2 S's é a remissão no sentido de perdoar. Logo, a lei de execução penal, ela trata da remissão com C cedilha, de ressarcimento, de compensação e não de perdão, ok? Para isso, ele tem esse objetivo, a remissão ela tem o objetivo principal, que é diminuir o tempo dentro do sistema carcerário. Na verdade, é fazer com que aquelas pessoas que têm os antecedentes criminais, como a gente chama, ficha corrida, né? E essa ficha ela não é extensa, ela é bem curtinha, ela não entra em contato com pessoas que têm antecedentes criminais, ou como assim dizem, a ficha corrida extensa. Para evitar essa conexão, a gente precisa diminuir essa conexão para que ele possa ter a oportunidade de fazer escolhas melhores na sua vida e não ter o crime como habitualidade, como meio de vida. Esse é o objetivo, diminuir o tempo carcerário. Com isso, ele passa a ter profissão, ele passa a alçar voos mais altos, ele passa a fazer escolhas melhores para a sua vida. Para isso, eu já começo com a primeira pergunta. Quem tem a competência para autorizar a remissão? Essa competência, nós estamos falando que é do juízo da execução. Carla, por quê? Porque ele já está cumprindo pena. Ele já está dentro do ambiente carcerário. Ali agora rege uma outra lei, não é a lei do processo penal, não é a lei do Código Penal, agora é a lei da execução penal. Por isso que é o juízo da execução penal, conforme o artigo 66, inciso 3, a linha C, e artigo 67, ambos da LEP, que é da Lei de Execução Penal. Carla, quem pode trabalhar para remir a pena? O preso provisório pode trabalhar para remir a pena? Pode, ele não está obrigado, não existe previsão legal. Por que não existe previsão legal para o preso provisório? Porque o preso provisório, o próprio nome já diz, ele está preso provisoriamente. Ele não foi condenado. Ele não tem a sentença penal condenatória transitada em julgado. Nós temos que obedecer o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, se não tem condenação, se não tem trânsito em julgado, ele é considerado ainda inocente. E eu não posso obrigá-lo a trabalhar, sendo que não houve uma condenação, uma sentença que definisse ele. Carla, no entanto, caso tenha sido julgado, então aqui ele não pode, ele não é obrigado a trabalhar porque ele é um preso provisório. Tudo bem, mas caso aquela pessoa que foi sentenciada, mas ainda não transitou em julgado, como é que eu explico isso? É aquela pessoa que foi condenada, mas ainda está dentro do lapso temporal para que ela possa, melhor dizendo, né, ingressar ou interpor recurso. Não transitou em julgado. O trânsito em julgado significa fim.
Não cabe recurso, acabou, não tem mais aonde recorrer, não tem mais o que brigar, encerrou. É aquele que algumas pessoas falam assim, Zé fini, the end, finish, é isso. Não chegou nessa etapa, ele só foi condenado em primeira instância. Vai ingressar, vai interpor recurso ainda. Então ele não está com trânsito em julgado. Ele pode trabalhar? Pode. Não há uma previsão legal dizendo que ele tem que trabalhar ou que ele não tem que trabalhar. Ele pode, desde que ele obedeça os requisitos legais para isso. E aí a gente vai falar também da súmula 716 do STF, que deixa isso também bastante claro, ok? O condenado por crime político, ele não tem a obrigatoriedade do trabalho. No entanto, aquela pessoa que foi presa, teve uma prisão simples decretada, que é aquela prisão que não excede 15 dias, ele pode trabalhar? Pode, não tem problema nenhum. Se torna facultativo. Já aquele que a gente fala que cumpre medida de segurança, está em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, como é que funciona a remissão de pena dele? Não funciona. Não funciona porque ele não foi condenado, ele está cumprindo medida de segurança. Ele está cumprindo, não é nem pena, ele está em um hospital de custódia. Ele está fazendo um tratamento psiquiátrico, então não há o que se falar de remissão aqui. A remissão ela ocorre para aquela pessoa que foi condenada, transitou em julgado e se encontra em regime fechado ou regime semiaberto, ok? É isso que nós vamos trabalhar. Bom, e a remissão pelo trabalho, Carla? Somente para quem está cumprindo, como eu já havia dito, o regime fechado e o regime semiaberto. A súmula 562 do STJ deixa isso claro, e eu vou ler ela na sua literalidade. Que diz assim: é possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. O que é isso? Ainda que trabalhe fora do sistema carcerário, que trabalhe em obras, do serviço público, essas pessoas também vão ter a sua computação na remissão da pena. Já quem se encontra cumprindo em regime aberto, nós vamos falar de remissão? Não, até mesmo por uma questão lógica. Veja, quem se encontra em regime aberto, ele está na última etapa da progressão do regime. Ele iniciou com regime fechado, na maioria das vezes, saiu do regime fechado, foi para o semiaberto, agora ele se encontra em regime aberto. E depois daqui? Depois daqui é como se ele tivesse quitado tudo com a justiça e agora ele está em liberdade plena, ok? Nesse ponto, não há o que se falar de remissão pelo trabalho, porque o ingresso dele no mercado de trabalho, trabalhando a ressocialização, é primordial, já que ele se encontra em regime aberto. Regime aberto não está livre de tudo, ele está cumprindo pena, apenas a progressão do regime é diferente, não é mais um regime fechado e nem semiaberto, agora é apenas um regime aberto. Então não há o que se cogitar aqui de remissão da pena pelo trabalho, uma vez que ele se encontra em regime aberto e ele ingressa no mercado de trabalho, ele precisa sobreviver, ele precisa se sustentar. Então não há o que se falar disso aqui, ok? Como é que é feito o cálculo? Bom, a cada 3 dias de trabalho, ele tem a remissão da pena de 1 dia, conforme o artigo 126, parágrafo 1º da LEP. O preso que se encontra em cadeia pública exerce trabalho artesanal. E aí eu já havia falado antes no vídeo anterior sobre trabalho artesanal. Trabalho artesanal, ele não é um trabalho obrigatório, podemos dizer assim, como os demais trabalhos que atendem maior número de pessoas. Ou seja, se ele trabalha dentro do sistema prisional na fabricação de carteiras escolares, ele vai atender um maior número de pessoas, de alunos. Esse trabalho artesanal é um trabalho que atende um grupo pequeno de pessoas. Ele é um trabalho desaconselhável, mas não é um trabalho que impede a remissão da pena. Veja, se ele, a família dele reside
em uma cidade onde a maior parte da economia dessa cidade é do turismo, né, o artesanato se torna primordial. Então, ele passa a ter sim o direito da remissão da pena. 3 dias trabalhados, ele tem 1 dia de remissão da sua pena, conforme o artigo 31, também parágrafo 1º da LEP, fala a respeito. Essa remissão pelo estudo, Carla, como é que funciona? Essa remissão pelo estudo, além do regime fechado e semiaberto, também vai acompanhar, vai se alargar até o sistema aberto, regime aberto, né? Ou seja, quando a gente fala de estudo, a gente está falando não só de remissão de pena, mas a gente está falando no sentido de ampliar a mente, fazer novas escolhas, né? É como se ele tivesse ganho uma oportunidade de escrever a sua história de maneira diferente, através do estudo. E esse estudo não é um estudo simples, é do ensino médio, ensino fundamental, ensino profissionalizante e até da requalificação profissional. Mas como é computado, como é calculado isso? São 12 horas de estudo, divididos no mínimo por 3 dias, certo? Ele tem a remissão da pena de 1 dia. Então veja, se ele cumpre 12 horas de estudo em 2 dias, ele não tem direito à remissão de pena. Por que ele não tem direito? Porque ele tem que cumprir no mínimo 3 dias. Entendeu? Vale ressaltar que o ensino fundamental, médio, profissionalizante, requalificação profissional, como havia falado, tudo isso é para dar a oportunidade a ele de fazer novas escolhas. Ensino presencial, ensino à distância, mesmo entendimento? Sim, mas veja, esse entendimento ele tem que estar, esse estudo presencial e estudo à distância tem que ser reconhecido por órgão competente, porque ele precisa ter o certificado. Né? O interessante é que houve uma decisão do relator ministro Rogério Schietti Cruz, né, que foi um HC 420-682 de Santa Catarina, que ele diz assim: ele fixou a remissão de 10 dias para cada uma das 5 áreas do ensino médio completado e cerca de 13 dias para cada uma das 5 áreas do ensino fundamental, com um acréscimo de 1/3 ao concluir o ensino. Tudo isso com o intuito de fazer com que aquela pessoa possa ter melhores escolhas na vida. Ou seja, ele vai ter 10 dias remidos se ele completar o ensino médio, 13 dias remidos se ele completar o ensino fundamental e o acréscimo de 1/3 ao apresentar o diploma de conclusão desse ensino. A remissão pelo estudo também poderá ser apreciada para quem se encontra em regime aberto, diferente do trabalho. O trabalho não conta a remissão para quem se encontra em regime aberto, mas o estudo sim. E essa remissão pelo estudo, ele, embora esteja cumprindo em regime aberto, ele deverá obedecer o que está disposto na lei. Ou seja, são 12 horas de estudos, divididos no mínimo em 3 dias, correto? Para que ele tenha a remissão da pena de 1 dia, ok? Carla, a lei autoriza a remissão cumulativa, ou seja, ele estuda e ele trabalha. No estudo, eles são 12 horas, divididos no mínimo em 3 dias, para ter a remissão de 1 dia. E no trabalho, são 3 dias de trabalho para ter a remissão da pena de 1 dia. Ele pode ter de forma cumulativa o estudo e o trabalho, e nesse momento, ao invés dele remir 1 dia, ele ter 2 dias remidos? Pode sim, desde que ele consiga cumprir essas regras, né? As regras impostas, de tantos dias, de tantas horas, né? Para poder obter essa remissão cumulativa. Bom, essa é a primeira parte do estudo. Eu volto com vocês na segunda parte dessa aula, para que a gente possa completar e comentando sobre uma outra remissão que é muito interessante e também uma jurisprudência. Forte abraço e até a próxima aula.